Boa noite, pessoal. A gente vai começar a nossa segunda parte das aulas referentes ao segundo GQ. Uma coisa interessante, assim, a maior parte dos alunos tiraram notas boas, né? A não ser aqueles que não encaminharam os trabalhos a contento, que não prestaram atenção em relação aos trabalhos, mas ali ficou nossa nota. Nessa segunda etapa eu vou fazer realmente a prova como os outros professores estão fazendo, passar as questões e vocês ficarem resolvendo durante as aulas. E na próxima semana eu quero fazer uma aula a gente faz gravada e a outra aula a gente faz realmente no Google Meet, porque fica melhor para todos nós, né? Eu acho bom a aula gravada porque fica disponível para as duas turmas e vocês assistem conforme a necessidade de vocês, tá certo? Terminamos com aquele assunto mais, de certa forma, um pouquinho mais chato e vou deixar 3 assuntos para esse nosso segundo GQ. O primeiro, né, a questão da nacionalidade e a lei da migração. O segundo, a imunidade de jurisdição. E terceiro lugar, a gente vai falar dos incoterms, né? São os termos comerciais internacionais. É um assunto, não necessariamente a gente vai colocar os 3 na prova, mas eu acho que é interessante a gente dar o incoterms, porque o incoterms é uma coisa muito em voga e que, infelizmente, muitas vezes os alunos passam durante a faculdade e não sabem nem o que significa uma cláusula FOB, FIB, né? Então seria interessante a gente saber, pelo menos assim, conhecer do que se trata os incoterms, certo? Vou começar por um assunto que é um assunto que os alunos gostam muito, que é a questão da política migratória brasileira e as leis que fundamentam a política migratória. Leis mesmo, nós só tivemos 2, o Estatuto Jurídico do Estrangeiro, de 1980, que foi revogado recentemente pela nova lei da migração, que é a lei de 2017, né? Que inicialmente foi a PL 2888 de 2013, depois convertida na nova lei de imigração, certo? A nova lei de imigração é uma lei completamente diferente em relação ao que a gente já tinha nos sistemas jurídicos anteriores, porque é uma lei que ela traz elementos importantes dentro do processo de redemocratização do país, né? A antiga lei de imigração era uma lei que estava inserida dentro de uma política brasileira, que é uma política brasileira extremamente segregacionista. É uma política migratória baseada no processo de imigração seletiva. É uma lei que tinha elementos claros, né, de incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988. Vários autores, inclusive, já tinham arguido que o Estatuto Jurídico do Estrangeiro de 1980 não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988, certo? Mas vamos dizer, quase 40 anos depois, 39 anos depois, a gente teve uma nova lei de imigração, que é uma lei que realmente ela vai estar em consonância com o direito internacional, com os direitos humanos internacionais, e é uma lei que vai estar em consonância com a Constituição Federal de 1988, né? Porque é uma lei que não criminaliza o processo de imigração. A migração, ela faz parte da condição humana, né? Mas assim, desde sempre a gente tem uma aversão, de certa forma, ao estrangeiro. O estrangeiro como o estranho, né? Porque o estrangeiro é aquele que traz um elemento dissociativo em relação a uma cultura sedimentada. Então, o estrangeiro, esse preconceito com o estrangeiro não é um preconceito novo, né? É um preconceito antigo e que a gente tem que imaginar aí mecanismos sociais de como esse estrangeiro ele vai ser recepcionado dentro de uma determinada cultura, certo? Então, a lei de imigração é uma lei que vem justamente trazer elementos importantes para a percepção do nosso comportamento social e da nossa recepção ao diferente. O Brasil, na verdade, a única população originária brasileira que a gente pode dizer que são os indígenas, né? Todos os outros povos que chegaram aqui chegaram através do processo de migratório. O processo de colonização do Brasil, de certa forma, a gente vai ter uma miscigenagem grande, né? Um autor muito interessante que vai falar sobre isso é Sérgio Buarque de Holanda, quando ele vai falar sobre a questão das raízes do Brasil. E ele faz uma coisa muito
ele utiliza, como um bom weberiano que ele utiliza uma alegoria. E ele vai falar que existem dois tipos de colonizadores. Nós temos os colonizadores, os ladrilhadores, e a gente tem os colonizadores exploradores. O que são os ladrilhadores? Seriam aqueles colonizadores que eles migram para determinados lugares, impulsionados, de certa forma, por um comportamento reticente, um comportamento agressivo, uma não recepção dos seus povos originários, e ele tenta, nesse lugar para onde ele migrou, efetivamente construir uma nova sociedade. E existe o que é o comportamento dos exploradores, que são pessoas que vivem em determinados lugares e eles migrariam para outros lugares com finalidades econômicas, com a finalidade de enriquecimento. E Sérgio Buarque de Holanda ele vai falar disso do colonizador português, né? Que o nosso colonizador português é um colonizador que ele, na verdade, ele não é um ladrilhador, que ele não veio para aqui para ficar, mas ele veio para passar um tempo, levar o dinheiro, enriquecer e voltar, né? De certa forma, tanto Sérgio Buarque de Holanda como outros autores importantes da história recente do Brasil, eles estavam ainda muito empolgados com o milagre econômico americano ou com a promessa americana de enriquecimento, né, que foi a primeira colônia que ela se desenvolve, e no início do século XX ela é uma colônia que tem uma expressão diferente das demais colônias. Outros autores também tentaram explicar esse processo. Outro autor muito famoso, Celso Furtado, nosso paraibano genial, ele vai explicar justamente que esse processo de incorporação se refere a dois tipos de processo de colonização. Um processo de colonização inicialmente europeu, que é um processo de colonização efetivamente trabalhado na figura das colônias de exploração. Então isso aí não tem a ver em si com o português ou com o espanhol, mas ele pensa na questão da colônia de exploração, que são também, por exemplo, como as colônias do Caribe, que são colônias inglesas, são colônias de exploração e padecem dos mesmos problemas socioeconômicos que os países do terceiro mundo têm. E as colônias de povoamento, como no caso americano, né? Mas nós sabemos muito bem que todo esse processo colonial, todo esse processo de miscigenação, todo esse processo de transmutação é um processo extremamente violento, né? Uma violência simbólica, uma violência física, né? E um processo efetivamente de exploração socioeconômica dos povos colonizados. Então o Brasil ele é um país formado por estranhos, né? É um país formado dentro do processo imperial, por império, de certa forma. Portugal era um império cuja principal, maior e mais rica colônia sempre foi o Brasil. E nesse processo imperial a gente vai ter o processo de colonização, um processo de ocupação do território brasileiro, que é um processo descontínuo e é um processo que vai ocorrer de uma migração, de certa forma, incentivada pelo Estado, uma migração seletiva, né, até a década de 1970, certo? Então, esse processo migratório que nós vivemos no Brasil é um processo efetivamente diferente dos outros processos migratórios e que a gente nunca teve vamos dizer, uma política migratória de cunho, de incorporar o outro, né, da aceitação. A gente não pode considerar o negro como um migrante, porque uma característica básica da migração era que a migração ela é um processo voluntário, enquanto as pessoas negras elas não poderiam ser migrantes no Brasil porque elas foram escravizadas. Então, a diáspora africana, como alguns autores chamam esse processo de expansão da África para os outros continentes através da escravidão, essa diáspora africana ela é uma diáspora forçada, certo? Mais uma diáspora que passa pelo processo de escravidão, certo? Isso é um ponto interessante para a gente ver. Então, nossa sociedade é uma sociedade de migrantes.
é uma sociedade formada por índios, é uma sociedade formada por negros e é uma sociedade formada por portugueses e muitos também espanhóis que adentraram os sertões do Brasil. Outro processo interessante é que, apesar desse processo de colonização, ele ser um processo de colonização miscigenado, nós podemos dizer que nós temos, dentro das políticas migratórias brasileiras, a partir da República Velha, quer dizer, a partir de 1890, 4 grandes processos. O processo da República Velha, que é a partir de 1890, ele tem um processo de branqueamento da sociedade brasileira. Então, a gente tem um processo aí que é uma migração incentivada de determinados povos e segmentos. Então, nós temos nesse processo, a partir de 1870, que se agudiza em 1890, por exemplo, a migração dos italianos, principalmente para a região sudeste, né, para a formação dessa mão de obra que vai do processo de industrialização que se inicia no Brasil. Essa migração, ela tem uma preferência pela população europeia, né, porque nessa época também existiam várias ideias vinculadas a alguns segmentos do positivismo sociológico que acreditavam que os brancos e os índios, né, que no caso, né, os latino-americanos teriam uma maior dificuldade de progresso e desenvolvimento caracterizado por a sua questão étnica. Então, associava a questão étnica ao processo de subdesenvolvimento. Então, essa República Velha, ela tratava muito dessa migração com essa característica de buscar o branqueamento, como também uma mão de obra acostumada ao trabalho fabril, né? A mão de obra italiana a gente destaca nisso aí. Inclusive, a gente vai ter os livros de Florestan Fernandes e outros autores, quando eles vão discutir efetivamente o processo de formação da classe trabalhadora brasileira. Entendendo classe trabalhadora brasileira, não a classe trabalhadora rural, porque apesar da gente ter até hoje uma grande mão de obra brasileira focada no setor rural, esse processo se referia à formação da mão de obra fabril, né? A mão de obra de cunho do trabalhador urbano, principalmente, né? Então, esse trabalhador urbano, ele é um trabalhador que a gente vai dizer que, a partir de 1945, com a CLT, o trabalhador seletista, ou um trabalhador que a gente tem um processo em si de uma cidadania regulada, certo? Nesse caso daí, na República Velha, nós temos uma restrição à imigração de negros, asiáticos e indígenas. Mas, professor, indígenas como? Indígenas dos países vizinhos, né? Então, a gente não aceita efetivamente essa migração, porque a migração que se objetivava nessa época era a migração de cunho europeia. A partir de 1930, Getúlio Vargas emite um decreto que restringe a entrada de imigrantes. Em 1932, a gente tem um decreto renovando, proibindo totalmente a imigração, né? Ele falava somente a regulação de pequenos grupos de imigrantes. Em 1934, criam regimes de cotas de migração, quer dizer, uma cota para italianos, cota para portugueses, cota para espanhóis, né? E a gente tem um processo de imigração aí de cotas de determinados países. Lembrando que na década de 1930, depois da Primeira Guerra Mundial, a gente tem um problema muito grave no mundo, um problema muito grave na Europa. E esses migrantes europeus, muitos deles tenderam a buscar, inclusive, mudar para as colônias. Efetivamente, na década de 1930, essa migração se torna ainda mais forte por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, a ideia de Getúlio Vargas aí é justamente impedir que esse processo de migração ocorra. Em 1935, né, a Lei de Segurança Nacional é utilizada para expulsar e aumentar restrições à entrada de estrangeiros indesejáveis. É tão interessante esse caso de Getúlio Vargas que a gente tem um caso clássico na história brasileira, que é o caso de Olga Benário Prestes. Eu não sei se vocês leram o filme, vocês leram o livro de Fernando Moraes, ou se assistiram o filme Olga.
né? Apesar que o filme ele é extremamente limitado em relação à história de Olga Benário, mas Olga Benário, se você for analisar, ela nunca foi extraditada do Brasil. Olga Benário, ela foi expulsa do Brasil, expulsa não, ela foi efetivamente deportada do Brasil por se considerar que a condição migratória dela seria uma condição migratória irregular, né? Então, quando a gente está falando aí de Olga Benário, a gente não pode estar mais falando de um processo de extradição. Inclusive, eu vou passar um textozinho para vocês sobre isso, para vocês darem uma analisada aí do que eu vou estar falando. Mas na frente a gente conversa mais sobre isso, que essa aula de imigração vai durar uns dias, né? Vai durar uns 15 dias, 3 semanas, a gente falando sobre esse assunto, certo? Então, em 1935, a gente ainda tem essa restrição à entrada de estrangeiros indesejáveis. Dentro dos indesejáveis, com certeza, a gente tem os eslavos, né, que trazem justamente essas ideias comunistas para o seio da sociedade brasileira. Na pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil firma acordos com a ONU acerca de recebimentos de refugiados. Muita gente vem para o Brasil a partir nessa Segunda Guerra. Aí você vem gente de todos os lugares do mundo com a finalidade de aqui fazer fixação de residência. A gente tem inclusive também, a partir de 1940, 1950, muitos japoneses que imigram para o Brasil. O Japão passou por um processo de calamidade depois da Segunda Guerra Mundial e muitos japoneses vieram para cá. Inclusive os japoneses são responsáveis no Brasil pela melhoria até do sistema agrícola, já que eles usavam fertilizantes, eles modificavam a terra e esse tipo de coisa para adaptar a cultura. Eu não sei se vocês lembram, uma decisão clássica do STF foi da Raposa Terra do Sol. E a Raposa Terra do Sol, uma coisa me chamou muita atenção quando essa decisão saiu, foi o fato de que na Raposa Terra do Sol tinha a indenização às colônias japonesas. A gente fica pensando o que o japonês estava fazendo lá em cima no território de Roraima, né? Na década de 1960, as colônias japonesas foram levadas para Roraima e eles lá plantavam arroz, né? Eles adaptaram o clima através da modificação, através de fertilizantes e outros produtos, e tinha uma colônia japonesa justamente no meio da Raposa Terra do Sol. Então, quando a gente teve a Constituição Federal de 1988 dizendo que a demarcação das terras indígenas deveriam ocorrer de forma contínua, a gente chegou a um processo, uma discussão sobre a Raposa Terra do Sol, que demorou mais de 15 anos para ser demarcada. Justamente por quê? Porque a gente tinha uma colônia japonesa no meio da Raposa Terra do Sol, né? Mas mesmo assim, a colônia japonesa, a comunidade das fazendas foi indenizada nas benfeitorias úteis e necessárias e eles foram retirados da área. Dentro desse pós-Segunda Guerra Mundial, desses grupos de refugiados poderiam ser recebidos após a aprovação pelo governo. Então, o governo geralmente aprovava aquele grupo e ainda estava muito orientado por grupo de pessoas, japoneses, italianos, né, ingleses, né, espanhóis. Então, era muito direcionada aos grupos. Buscam, nesse caso também, a orientação congruente com o discurso da segurança nacional. Lembrando que esse período é um período de Guerra Fria. Então, a ideia aí da segurança nacional, ele é muito forte, até pela necessidade de evitar migrantes russos, migrantes eslavos, migrantes que pudessem, de certa forma, incentivar a subversão da ordem brasileira, certo? Até que em 1980 se aprova o Estatuto Jurídico do Estrangeiro. Nesse estatuto aí a gente deixa de ter uma migração através de regras, né? No caso, assim, a gente não vai ter como se fossem instruções normativas, regulamentos, e eles eram voltados mais para determinados grupos. A partir de 1980, a gente tem uma legislação que unifica todos os migrantes. Então, o migrante, quem é migrante? É a pessoa que vem para o Brasil na sua condição de voluntário. É uma pessoa que adentra no território brasileiro com a finalidade de aqui estabelecer residência, seja de forma temporária, seja de forma definitiva. Olha, como vocês são estudantes de direito, nunca mais vocês podem falar da diferença de migrantes, refugiados, apátridas e outra palavra muito importante é asilado.
Primeiro, refugiado são grupos de pessoas que são perseguidas por sua condição política, étnica, né, religiosa. Então, ou se for no base dos refugiados dentro da América do Sul, né, da regulamentação dos refugiados na América do Sul, inclusive pessoas perseguidas e vítimas de atentados aos direitos humanos. Então, o refugiado ele tem uma natureza grupal e é aquele que é forçado a sair do seu território, é aquele que é forçado a migrar, né? Então, o refugiado ele não quer migrar, mas é compelido a migrar, né? Então, refugiado, inclusive o refugiado é protegido pela lei do refúgio, tem os tratados de refúgio e nós temos no Brasil um decreto que regulamenta a condição de refugiado. Então, o refugiado ele não se enquadra na lei da migração, certo? Ele tem um decreto específico que regulamenta a sua condição. O refugiado não precisa falar a língua brasileira, o refugiado pode adentrar no Brasil sem documentação necessária. O refugiado, ele pode no Brasil trabalhar. No refugiado ele vai ter um sistema de assistência para sua inserção no território brasileiro, que pode ser tanto o sistema governamental de assistência, como ele se vincula geralmente ao Caritas, que é uma organização da Igreja Católica voltada para refugiado. Então, o refugiado é aquele que é compelido. O refugiado, a característica dele é que ele passaria um tempo no território brasileiro, mas a finalidade dele era retornar ao seu país, né? Cessado a condição, cessado a situação que forçou o seu exílio, que forçou a sua expulsão. Outra coisa é o migrante. O migrante é aquele que migra na busca de uma melhor condição de vida. Apesar dele ter grande parte das migrações eles ocorrem por questões econômicas, pela pobreza. Mas a migração ele é um ato voluntário. Uma das discussões que se tem na lei do refugiado é que o refugiado não comporta aquele migrante econômico, aquela pessoa forçada a migrar pela condição econômica, que a gente chamaria refugiado famélico. Refugiado famélico não entra na lei do refúgio. O refugiado famélico, que na verdade é uma expressão conotativa, ela entraria na figura do migrante. Seria um migrante vulnerável, mas ele continuaria sendo um migrante. Como também um refugiado ambiental, ele continua sendo um migrante. Ele é um migrante com uma condição específica, que é a sua impossibilidade de continuar no seu território de origem, porque aquele território foi comprometido por algum evento climático, seja ou não causado pelo homem. Exemplo, os haitianos. Os haitianos no Brasil, eles não são refugiados, eles são migrantes em condição de vulnerabilidade. Inclusive, eles recebem no Brasil uma autorização de residência com base nessa condição de fragilidade, certo? Né? Ou, eventualmente, um visto temporário de acolhida humanitária. Nós não temos visto de acolhida humanitária, nós temos o visto temporário, em que uma das condições desse visto temporário seria a acolhida humanitária. Ok? Então, é um ponto. Então, refugiado é uma coisa, migrante é outra. Se eu estou falando de um refugiado econômico ou de um refugiado ambiental, na verdade eu estou falando na condição de um migrante vulnerável, já que a lei do refúgio, ela não comporta essas duas condições. A condição do refugiado famélico, que é o refugiado econômico, nem do refugiado ambiental. Ela só comporta o refugiado que foi compelido por questões religiosas, políticas ou étnicas, tá certo? Outra questão que nós temos é o asilado. Pela nossa legislação, no caso a Constituição Federal, ele diz que a pessoa que solicita asilo ao Brasil, o Brasil deve fazê-lo. O asilo, na verdade, é uma pessoa individualmente perseguida por uma questão política. Então, alguém que as instituições de seu país de origem não podem proteger sua integridade física ou a garantia de um julgamento ou justo
e o cumprimento de uma pena justa, certo? Então, o asilado se refere muito à condição pessoal daquele que solicita o asilo. O asilo ele pode ser concedido, inclusive, via judicial. A migração, a gente não tem como interpor nenhum tipo de mandado de segurança para garantir que o Brasil aceite um migrante, mas a gente pode interpor um mandado de segurança para um asilado e a gente também pode para um refugiado, certo? Por quê? Porque o Brasil ele se compromete dentro da categoria de direitos humanos em proteger o refugiado, proteger o asilado. A partir da Constituição Federal de 1988, a gente tem uma modificação do regime, porque quando a gente adentra num modelo jurídico de proteção aos direitos humanos, a gente vai ter aí uma distensão, restrição à entrada de refugiados, que vai diminuindo gradativamente, quer dizer, a gente vai aceitando e se comprometendo na ordem internacional a proteger esse indivíduo na condição de vulnerabilidade. A gente tem o apoio aos direitos humanos. Em 1996, nós temos o Programa Nacional de Direitos Humanos, prevê a criação de legislação para refugiados e reformulação do Estatuto Jurídico do Estrangeiro. Em 1997, nós temos a criação do CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiado, e em 2003 é proposta a nova Lei de Imigração. Em 2017, a Lei de Imigração é aprovada. A Lei de Imigração é aprovada justamente durante o governo de Michel Temer. Ele aprovou a lei de imigração como até um elemento interessante, já que Michel Temer, apesar de a gente esquecer disso muitas vezes, ele é um importante constitucionalista. A nova lei de imigração, ela tem alguns benefícios. A nova lei facilitou o processo de obtenção de documentos para legalizar a permanência do imigrante no Brasil, bem como o acesso ao mercado de trabalho regular e serviços públicos. Então, o migrante ele vai ter direito à educação, à matrícula, à saúde, inclusive o benefício da assistência social da LOAS. Os imigrantes não podem ser mais presos por estarem de forma irregular no país. É dado um prazo para ele regular a sua condição migratória. Permite aos imigrantes que se manifestem politicamente e associando-se a reuniões políticas e sindicatos. Diferentemente do Estatuto do Estrangeiro, a lei também trata dos brasileiros que vivem no exterior, e a nova lei repudia expressamente a discriminação e a xenofobia, e a política de vistos humanitários foi institucionalizada. Então, a gente tem aí uma modificação do sistema brasileiro, que em relação à proteção desses migrantes em condições vulneráveis, esses migrantes que estão em condição irregular, e a gente, pela primeira vez na história do país, descriminaliza a migração. A gente nem faz uma migração seletiva, nem faz um controle do processo migratório, criminalizando o processo migratório, porque no sistema jurídico anterior, o migrante em situação irregular, ele era um migrante efetivamente criminoso. Ele, inclusive, tem as prisões administrativas de deportando e de expulsando, quer dizer, a pessoa que estava em situação irregular, ele seria presa. No novo estatuto, a pessoa em situação irregular, ela não vai ser mais presa. É dado um prazo para que ela regularize a condição migratória, certo? Tem revogação das expulsões decretadas. A gente tem aqui uma mudança muito grande, inclusive inserindo o Brasil dentro de um sistema vanguardista do processo migratório. Eu não sei como é que a gente vai se comportar aí depois desse coronavírus. Inclusive, acho que daria uma aula bem interessante. A aula de hoje a gente introduz esse assunto e segunda-feira nós continuamos, tá certo? Muito obrigada, pessoal. Grande abraço, e quem puder ler, leia O Estrangeiro de Camus. Um abraço.